Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Boa tarde, meu nome é Késia, eu sou membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB da Bahia e sou membro da ANAGE, a Associação Nacional de Juristas Islâmicos. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês mais um painel do primeiro Congresso Baiano, né, da Advocacia online. E hoje a gente tem alguns participantes ilustres e eu gostaria de agradecer também ao Conselho e à diretoria da OAB da Bahia, na pessoa do Dr. Fabrício, pelo evento de sucesso que tem sido esse primeiro congresso online. E agradeço também a doutora Maíra Vida pelo convite, incentivo e engajamento. Esse painel de número 39 tem o tema central Democracia, Religiosidades e Sistema de Justiça, a quem se destina o garantismo constitucional. Cumprimento agora os palestrantes que irão nos brindar com suas exposições. O Babalorixá Sidney Nogueira, a deputada estadual doutora Damares Moura, doutora Milene Cristina e o doutor Jerônimo Mesquita. Sejam todos muito bem-vindos e a primeira exposição de hoje será da doutora Damares Moura. O tema da doutora Damares vai ser advocacia, enfrentamento da intolerância religiosa no judiciário e possibilidades de atuação no legislativo. Nesse momento, eu gostaria de abrir um adeno, né, e prestar meus pêsames à doutora Damares e a toda a sua família pela perda da sua avó, Dona Maria, na última terça-feira, dia 25, em nome de toda a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB da Bahia. A doutora Damares é deputada estadual de São Paulo, com atuação predominantemente na defesa da liberdade religiosa, combate à violência doméstica e abusos contra mulheres, crianças e idosos. Advogada, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, Portugal, cofundadora da primeira Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, a qual presidiu por 10 anos, fundadora e coordenadora da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Violência Domésticas e a Frente Parlamentar pela Liberdade Religiosa e Frente Parlamentar da Advocacia da Alesp. Gostaria de passar a palavra para a doutora Damares e também agradecer a presença dela na live da ANAGE na semana que vem. Boa tarde a todos, boa tarde, Advocacia Baiana. Cumprimentar o doutor Fabrício por este primeiro congresso online da Advocacia Baiana. Cumprimentar minha querida amiga, doutora Maíra Vida. E cumprimentar a querida doutora Késia, que está conduzindo esse painel, também membro da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, entidade com a qual nós temos um bom relacionamento, uma boa parceria, e cumprimentar todos os membros da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB
do estado da Bahia. Quis Deus que eu estivesse na Bahia no dia de hoje. Eu deveria estar no estado de São Paulo, mas vim para a Bahia há 10 dias atrás, acompanhar uma grande mulher, minha avó, que eu homenageio aqui, Dona Maria, a avó Maria, que estava muito enferma e que nós tivemos a tristeza de sepultá-la há 2 dias atrás, mas ela descansou e teve uma vida muito produtiva, uma vida feliz, foi muito amada e muito respeitada por todos e por sua família. Portanto, eu agradeço, doutora Késia, pela lembrança e pela a expressão aí de sentimento a respeito do ocorrido. Bem, penso que já cumprimentei todos os meus colegas painelistas, professor Sidney, professor Jerônimo, a doutora Milene Cristina, que é minha amiga, muito amiga, fomos por muitos anos parceiras na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, e já compartilhamos juntas de muitos eventos, é uma grande companheira e amiga e defensora da liberdade religiosa. Penso que cumprimentei todos os painelistas nesse momento, e eu vou, então, sem maiores delongas, e quero registrar que sou baiana. Eu, na verdade, exerço um mandato parlamentar no estado de São Paulo, mas sou baiana, né? E sempre me reporto aqui, todos os anos, retorno à Bahia para eu relembrar de minha história e de minhas origens. Bem, eu, na verdade, comecei a fazer o enfrentamento à intolerância religiosa, e a minha fala vai ser muito prática. Talvez a escolha do meu tema tenha relação com esta sequência de atuação que eu tive. Na verdade, as minhas primeiras atuações em defesa da liberdade religiosa ou em combate à intolerância religiosa foi no judiciário, como advogada. Isso aconteceu pela primeira vez no ano de 2003, quando, então, eu fiz parte de uma banca de advogados, não é, propondo um mandado de segurança para garantir a prestação alternativa em razão de garantir a prestação, não, garantir o exercício. Não é porque a prestação alternativa já está garantida constitucionalmente no artigo 5º, inciso 8º, parte final. Né? Então, nós ingressamos com o mandado de segurança para garantir o exercício. E aí, a minha fala já começa com um lamento, e me parece tão incoerente nós termos que judicializar o que já está garantido constitucionalmente. Né? Existe muita dúvida, e foram muitas as ações que propus, sustentações orais feitas perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e a minha percepção, e é isso que eu quero refletir com os senhores advogados da advocacia baiana nesse instante, o que me parece mais desafiador é a compreensão de um direito que já está garantido constitucionalmente. E nós temos nos deparado, nós que militamos, não é, como advogados na defesa da liberdade religiosa, os maiores obstáculos que eu me deparei no próprio judiciário foi a incompreensão sobre o princípio da isonomia. Existe um equívoco que precisa ser reparado. Nós temos que, todo o tempo, convidar os operadores do direito a terem a compreensão adequada sobre o princípio da isonomia. Não é? O princípio da isonomia, de uma forma bem prática, nada mais é do que tratar de forma desigual os desiguais. Talvez o mais violador
ou talvez a mais significativa violação do direito, seja o nivelamento. Não é possível nós buscarmos nivelar coisas que são desiguais e que precisam ser tratadas na medida da sua desigualdade. Então, isso é para dizer que, de modo geral, em quase todas as decisões que nós não obtivemos êxito na garantia do exercício da objeção de consciência em mandados de segurança, não é? O argumento judicial era o de que, se concedido o direito à objeção de consciência, estaria sendo violado o princípio da igualdade. Olha que contrassenso, olha que equívoco, que incompreensão do princípio da igualdade. Exatamente o que se busca num mandado de segurança dessa natureza, que é o de garantir o exercício, a objeção de consciência, é exatamente homenagear o princípio da igualdade. Ou seja, se aqueles que não podem cumprir uma obrigação civil que foi a todos imposta em razão da sua crença religiosa, é-lhes garantido constitucionalmente o cumprimento desta mesma obrigação de forma alternativa. E aí, eu preciso dizer que a Constituição Federal, ela garante uma espécie de resistência à objeção de consciência, ou invocar a objeção de consciência, é uma espécie de resistência civil, mas é uma resistência civil constitucional. Nós não estamos falando de desobediência civil. Isso é diferente. Nós estamos falando de uma resistência civil garantida constitucionalmente. Eu tenho pouco tempo, por isso tenho muitas informações aqui, e eu espero não confundi-los, mas o que eu preciso deixar claro, que o enfrentamento da intolerância religiosa no judiciário, o obstáculo que eu enfrentei durante muitos anos militando para garantir o exercício da objeção de consciência e o princípio da igualdade. Porque se não fosse isso, por que o Leonardo, na última parte, não é, ele instituiria a possibilidade de prestação alternativa em razão de convicção filosófica, política e religiosa? Mas há alguns entendimentos de que esta prestação alternativa carece de regulamentação. E como o legislador não regulamentou, como será essa prestação alternativa? A resistência ao cumprimento de uma obrigação em razão de crença religiosa. Como não houve regulamentação, então o titular do direito ficaria prejudicado? É uma pergunta que eu deixo aqui para a gente refletir. Porque o titular do direito, a quem se dirige o direito, não é? Ele não pode sofrer o ônus da não regulamentação. Tanto é verdade que o parágrafo 1º do artigo 5º, ele resolve esta questão ao dizer que esses direitos e garantias fundamentais, eles são autoaplicáveis. Ou seja, se o legislador não cuidou de regulamentar como será a prestação alternativa em razão de crença religiosa, não é? Aplica-se imediatamente o exercício da prestação alternativa. Agora, eu tenho 3 minutos para falar como enfrentar a intolerância religiosa no Legislativo. Hoje eu estou ocupando uma cadeira no Legislativo paulista. E se há um espaço de possibilidades para o enfrentamento da intolerância religiosa, e que eu estou achando um espaço extraordinário, é exatamente o Legislativo. Ali, de imediato, criamos a Frente Parlamentar em defesa da liberdade religiosa. O que a gente faz nesse espaço? É o espaço do debate, é o vetor da demanda social. É ali que nós temos recebido, porque nós criamos um comitê da sociedade civil que agrega
a frente parlamentar, e esse comitê traz a demanda para a frente parlamentar, para o debate. Mas não é só o debate. Cada debate que nós fazemos ali, diante de uma situação prática, nós extraímos o resultado. Nós fazemos o encaminhamento. É um projeto de indicação ao governador, como aconteceu agora na pandemia. Não é? São notas públicas, são pareceres que são anexados, inclusive, a ações judiciais que nós produzimos na frente parlamentar, como recentemente, em virtude de ataques virulentos à comunidade islâmica em São Paulo, feitas em jornais e em mídias sociais, e este assunto foi judicializado para a retirada destes conteúdos. A frente parlamentar entendeu e se posicionou a respeito deste tema, produziu um parecer. Esse parecer foi juntado à ação judicial que está em curso, e mais do que isso, é no parlamento que a gente consegue construir legislações. Nós não podemos, eu não posso, no Parlamento de São Paulo, legislar sobre direito novo, no que diz respeito à liberdade religiosa, porque esse direito já está garantido, sem falar de outros, que nós não temos mais tempo. Não é? Agora, o que eu estou fazendo no Parlamento? Acabei de propor a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, é a primeira lei no Brasil, de amplíssimo espectro, são 81 artigos que nasceram da escuta dentro da frente parlamentar, ouvindo religiosos, ouvindo juristas, ouvindo outros profissionais do conhecimento humano que estão comprometidos com a defesa da liberdade religiosa, não é? E dessa escuta e dos acúmulos de anos de trabalho e de atendimento, nós construímos um projeto de lei com 81 artigos, altamente inclusivo. Certamente não haverá um grupo religioso que não se sinta contemplado por esta lei, que vai garantir o exercício, não vai garantir o direito, porque ele já está garantido constitucionalmente. Eu quis brevemente aqui pontuar o maior obstáculo no judiciário para o enfrentamento da intolerância religiosa, que é a incompreensão do princípio da igualdade. Não se viola o princípio da igualdade quando se concede o direito a um religioso em virtude da sua crença religiosa, para que ele não viole os ditames da sua consciência. Não se viola o princípio da igualdade, se homenageia o princípio da igualdade. Esse é o obstáculo que tem que ser transposto e o equívoco que precisa ser desfeito. E no parlamento eu encontrei um espaço fértil para nós avançarmos, não só na conscientização, como na formulação de políticas públicas e legislações que ampliem a garantia do exercício do direito à liberdade religiosa, e naturalmente estaremos combatendo a intolerância. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Damares. Parabéns pela fala. É realmente lamentável judicializar direitos que já são garantidos constitucionalmente. Parabéns pelo seu trabalho parlamentar, que inicialmente abarca o estado de São Paulo, mas tenho certeza que abre precedentes para todo o país. Nosso próximo expositor de hoje é o Babalorixá Sidney Nogueira, com o tema Racismo Religioso como Tecnologia de Desnaturalização de Existências Epistemológicas Negras. O Babalorixá Sidney Nogueira é professor do Instituto Ileará, Babalorixá da Comunidade da Compreensão e da Restauração Ilê Xangô, doutor em Semiótica e Linguística Geral da USP, escritor do livro Intolerância Religiosa, da coleção Feminismos Plurais, e promotor do curso EBO Epistemológico. Seja bem-vindo. Muito obrigado a todos, a todas, a todes. Estou muito feliz por poder participar aqui dessa mesa, não é? Mesa virtual neste momento, com tantas pessoas, não é? Que são parceiras na luta, né? Na verdadeira luta antirracista, não uma luta feita de hashtag, né? Mas uma luta feita por meio de ações, não é? Quer dizer,
Então, estou muito feliz. Muito obrigado, Késia, Milene, não é, doutor Jerônimo, muito obrigado por estar aqui. Eu tenho conversado bastante, não é tanto... eu tenho uma relação muito próxima com operadores de justiça, tenho uma relação muito próxima com juízes aqui em São Paulo, com a Defensoria Pública, muito embora eu não seja um operador da justiça, mas eu tenho uma relação muito próxima, né? Porque eu sou de Xangô, e Xangô é o nosso orixá da justiça, então, portanto, ele igualmente me aproxima da justiça. Antes que eu me esqueça, eu quero pedir a Exu que proteja as minhas palavras e que elas sejam relevantes. O que nós precisamos entender, não é? Quer dizer, nós estamos, e não faz pouco tempo, né, num movimento que responde ao que nós chamamos de colonialidade do poder, não é? Quem legitima quem pode viver, quem pode morrer, quem legitima o conhecimento, quem legitima a crença hegemônica, não é? Quer dizer, a crença mais aceitável, quem legitima, não é? Nós precisamos entender que tudo que nós vivemos hoje é resultado do projeto humanista europeu, que se deu dos séculos XIV a XVI, quando o projeto humanista europeu decide desnaturalizar existências por meio do que nós chamamos de etnocentrismo, ou seja, a Europa se coloca no centro do mundo, detentora de todo o conhecimento relevante e legítimo, e aí, imediatamente, ela desnaturaliza outras existências. Eu não gosto nem da palavra humanidade, porque a humanidade vem daí, do projeto humanista europeu, não é? Porque foi a Europa que disse quem é humano, quem não é, quem é mais animalesco, e nós sabemos quem é mais animalesco, sabemos muito bem. Aqueles que têm a pele escurecida como nós, não é? Eu gosto sempre, eu sou linguista, não é? Mas eu adoro dados, não é? Quer dizer, a escravização de pretos e pretas no Brasil, nas Américas escravizou 12 milhões, no Brasil 5 milhões, 1 milhão de pretos e pretas escravizados não chegaram ao Brasil. A vida útil dos escravizados no trabalho era de 5 anos. Depois de 5 anos, pretos e pretas já estavam aleijados, já estavam cegos, já estavam incapazes de qualquer força produtiva. 5 anos. Um preto ou preta, um negro que chegasse aos 35 anos, ele já era um griot, ele já era um ancião. As mulheres, de acordo com João José Reis, um grande historiador do período escravocrata brasileiro, não sofriam menos do que 10 estupros. E alguns abortos, algumas gestações interrompidas, porque elas não queriam que os seus filhos nascessem e se tornassem mão de obra na mão dos escravagistas. Eu gosto de trazer esses dados, porque esses dados não estão nos livros didáticos, também não estão no Código Civil, no Código Penal, não estão na Constituição. Não pense que é saboroso dizê-los. Eu estou, nesse exato momento, quase chorando de dor, porque eu estou revisitando as minhas cicatrizes. Então, o que acontece? É natural ser cristão no Brasil, é natural ser evangélico, é natural ser budista, é natural ser Hare Krishna, mas não é natural ser preto. Não é natural ser islâmico, não é natural ser de tradição de matriz africana. Há 2 semanas, aguarda um juiz plantonista que ganha cerca de 5, 6 mil reais em um plantão de 6 horas. Eu sei porque eu tenho relação com eles. Retirou a guarda de uma mãe. E eu nunca vi, sabe, doutores e doutoras, e quem está nos ouvindo, tamanha celeridade da justiça. Eu nunca vi tamanha celeridade.
Em uma semana, a mãe perdeu a guarda, porque a filha fora iniciada numa comunidade tradicional de terreiro de candomblé. Em uma semana. Eu nunca vi tamanha celeridade. O MP, o Conselho Tutelar fez a denúncia, o MP acolheu, o delegado pediu o exame de corpo de delito, o próprio médico legista disse que as pessoas podiam fazer o que quisessem com seus cabelos, que as pessoas pintam o cabelo, que elas fazem permanente, que elas raspam, que elas fazem desenho. Portanto, aquilo não constituía lesão corporal. Vocês vão me dizer, isso é o quê? Racismo. Sempre que a origem for negra, sempre que a pele for escurecida, sempre que a religiosidade for negra, eu não preciso nem de prova pericial. O juiz ignorou a prova pericial. Eu, que não sou operador de justiça, sei que não se ignora a prova pericial. E eu não preciso ser corporativista, porque eu conversei com o MP, conversei com os juízes, e eles corporativistas, tirando o corpo fora. Mas eu não preciso ser corporativista. Eu sou professor. Eu sou estigmatizado várias vezes. Eu sou estigmatizado porque sou periférico, porque sou babalorixá, porque sou preto, porque pratico magia preta. Eu não preciso ser corporativista. Errou o juiz, errou o MP, errou o Conselho Tutelar, errou o promotor. Um verdadeiro show de horrores racistas. Um show de horrores. E olha, isso é só uma amostra, porque eu falei para os meus colegas operadores de direito, se eles não têm noção de o quanto isso enfraquece a justiça. Isso não faz bem para a democracia, isso não faz bem para nós, isso não faz bem para o Brasil. Nós pedimos ao MP que ele faça um processo e inclua notas técnicas para que, antes de julgar qualquer coisa relacionada a epistemologias negras, os operadores de justiça acessem essas notas técnicas. Porque todo mundo sabe tudo sobre a Bíblia, sobre o cristão, mas sobre nós, o que eles sabem? E quem falou que eles sabem? Não fomos nós. O processo iniciático, ele é um processo de vinculação da pessoa a uma família extensa, de retorno à África ancestral, de cura, de proteção, de renaturalização e retorno à natureza. Mas quem sabe disso? Quem que sabe? Nós sabemos, não é? Mas eles sabem o quê? Nós sabemos que a justiça brasileira, ela é branca, cristã e patriarcal. Portanto, nós não fomos estudados. Eu, quando fui para a academia fazer mestrado e doutorado, eu me vi obrigado a aprender a língua branca. Portanto, eu sou poliglota, porque eu falo a língua deles e a minha, mas eles não falam a minha língua. Não falam, não querem falar e não querem compreender uma epistemologia, não é, de acordo com o nosso querido Boaventura de Souza Santos, uma epistemologia que não seja do norte, porque a nossa epistemologia é do sul, a nossa epistemologia é de encruzilhada, a nossa epistemologia é de fresta, como diz nosso querido Luiz Rufino. Então, naturalmente, não é? Quer dizer, eu trago sempre uma fala bastante provocativa, porque eu penso que nós precisamos ser provocados. Nós precisamos ser provocados mesmo. Vai doer, de verdade está doendo mais em mim do que em quem me ouve, porque eu não gostaria de revisitar as minhas dores causadas pelas camadas de pretitude a mim adicionadas, porque é disso que se trata.
não é? Quer dizer, eu estou falando das minhas camadas de pretitude e dói mais em mim do que na ausência de compreensão de um sistema que se diz democrático, não é? E só para fechar, Sueli Carneiro, a nossa grande filósofa, ela diz o seguinte, não é? Toda a branquitude é beneficiária do racismo. Toda a branquitude é beneficiária do racismo. Acabou de sair agora o Atlas da Violência e se subiu, não é, a taxa de letalidade entre jovens negros, na mesma proporção caiu para brancos. Portanto, quando um negro morre, ele está salvando um branco. É disso que se trata. Se a cada 100 jovens de 16 a 25 anos mortos, não é? Violentamente assassinados, 71 são negros, esses 71 estão salvando 71 brancos. É disso que se trata. Portanto, essa conversa é mais que necessária e eu agradeço muito por isso. Eu agradeço, não é, ao trabalho da UAB Bahia, ao trabalho do grupo, e nós devemos sim lutar pelos direitos humanos, não é? Devemos nos aproximar e devemos nos conhecer, porque a dignidade humana, não é, como preconiza a Constituição Federal, só pode ser garantida a partir do momento que você o vê. Se você ignora a religião do outro, se você não aceita e a sataniza, você não pode lhe garantir a dignidade. É isso que eu tenho a dizer. Um forte abraço. Muito obrigada mesmo. Nós é que temos que agradecer por essa fala que nos leva à reflexão. E nesse momento eu gostaria até de citar um trecho do seu livro que eu estou lendo e me marca muito, né, essa questão quando você trouxe que ninguém é naturalmente preconceituoso. Toda forma de preconceito emerge de uma postura social, histórica e cultural que pretende, a um só tempo, segregar para poder dominar. Então, é isso que a gente tem sentido durante esses anos e quando a gente estuda a história e rememora toda essa dor, que nós temos sido segregados, temos sido esquecidos, deixados de lado. Então, realmente foi muito bom. Eu quase me perco aqui no tempo, mas vamos seguir para a nossa próxima palestra. A doutora Milene Cristina Santos, com o tema Intolerância Religiosa nos Tribunais. A doutora Milene, ela é doutoranda e graduada em Direito pela USP, mestre em Direito pela UNB, professora universitária e membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, autora do livro Intolerância Religiosa, do proselitismo ao discurso de ódio. Bem-vinda. Está com a palavra, doutora Milene. Obrigada a doutora Maíra Vida pelo convite, doutora Késia por nos recepcionar. É uma honra ter tido a oportunidade de estar na presença da minha grande amiga doutora Damares, que precisou se ausentar, e também do professor Sidney Nogueira, né? Um prazer conhecer também o professor Jerônimo. Acabei de ler o livro do professor Sidney, preciso tietar, né, aqui, ó, Intolerância Religiosa, maravilhoso livro, né, já me proporcionou várias reflexões para pensar na atualização da minha dissertação de mestrado, né, que já tem quase 10 anos, e infelizmente continua tão atual,
né? Eu me propus, nesse título amplo, Intolerância Religiosa nos Tribunais, a falar exatamente daquele ponto que a doutora Damares ressaltou no início, que é a falta de tratamento isonômico dos tribunais, quando se trata de intolerância religiosa, né? Então, quando é o catolicismo, por exemplo, que é ainda a religião majoritária do Brasil, o alvo da intolerância, existe toda uma mobilização do sistema de justiça para que essa intolerância receba a resposta jurídica adequada. Mas se são as religiões de matrizes africanas, que são estatisticamente o maior alvo de intolerância religiosa, ou mais propriamente, como o professor Sidney bem explica no livro, de racismo religioso, né, as instituições de justiça, elas agem de maneira completamente diferente. No meu livro, eu menciono a discrepância de tratamento entre a postura dos tribunais na análise do processo contra o bispo Edir Macedo, que vilipendiava objetos de culto das religiões de matrizes africanas nos seus canais de televisão, e o tratamento jurídico que foi dado ao pastor evangélico neopentecostal, àquela época, quando ele chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, o bispo Macedo, que estava e continua reiteradamente, né, embora de forma um pouco menos visível, a vilipendiar os objetos de culto das religiões de matrizes africanas, foi totalmente absolvido da prática do crime de vilipêndio a objeto de culto religioso, tipificado no artigo 208 do Código Penal, e também nem foi cogitada a aplicação do artigo 20 da Lei 7716 de 89, que é o que criminaliza o racismo. E esse artigo 20, ele deixa bastante claro que os crimes de ódio, né, intolerância, discriminação, motivados por religião, caracterizam o crime de racismo. E nesse caso, especificamente contra as religiões de matrizes africanas, não houve sequer a discussão se a conduta praticada, né, se subsumia ao tipo penal, ou seja, se ela se enquadrava nessa definição legal de racismo que está na Lei CAO. Já no caso do chute na imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, houve um tratamento jurídico completamente diferente, e o então pastor evangélico, ele foi condenado não só pelo vilipêndio, né, ao objeto de culto religioso, como também pelo crime de racismo, né? Então, é muito sintomático a dificuldade que os tribunais têm de reconhecer o racismo religioso. Eu até cheguei a dar uma entrevista em 2016 para a Carta Capital, sobre o meu livro, que ficou exatamente com esse título: Quando o catolicismo é alvo de intolerância, a mobilização é muito maior, né? A gente percebe que existem essas relações que são históricas entre as religiões cristãs e o Estado brasileiro, principalmente pela presença dos crucifixos nos tribunais, por exemplo, que o CNJ já decidiu que é uma mera manifestação histórico-cultural, que não implica numa violação da regra da laicidade do Estado, que está no artigo 19 da Constituição Federal, o que é um absurdo, né? Mas eu também peguei um exemplo mais recente de julgados, me perdoem se eu estiver falando muito juridiquês, é que como é um congresso de advocacia, né, então eu estou tomando essa licença poética aqui, ou melhor, totalmente não poética, né, porque a linguagem do direito é uma linguagem meio dura, né, mas enfim, houve um caso recente que foi julgado em 2016 pelo Supremo Tribunal Federal, o relator foi o ministro Edson Fachin,
que foi o recurso em habeas corpus 146303. Então, nessa oportunidade, um pastor evangélico publicou no seu blog uma série de críticas ofensivas a várias religiões. Então, ele não ofendeu só islâmicos, religiões de matrizes africanas, ele ofendeu os católicos, né? E aí ele foi condenado pelo crime de racismo, né? Pela prática do discurso de ódio religioso. Na decisão, o ministro Fachin, ele salientou que existe uma diferença entre o discurso religioso, que é aquele que explica quais são os fundamentos da sua própria crença, em relação ao discurso sobre a crença alheia, que é aquele efetuado em relação às outras crenças com o intuito de atingi-las, rebaixá-las ou desmerecê-las. E com esse fundamento, o ministro ele manteve a condenação do réu pela prática do crime de racismo. O mesmo ministro, num outro julgamento, que é o recurso em habeas corpus 134682, de um ano antes, né, de 2017, ao tratar de um livro escrito por um padre católico que ofendia as religiões de matrizes africanas, da mesma forma que o livro do Edir Macedo, também ele foi alvo, né, de judicialização por atuação do Ministério Público Federal da Bahia, né, em ação civil pública. O Supremo Tribunal Federal, daí teve um tratamento jurídico completamente diferente, dizendo que o proselitismo, a liberdade de expressão religiosa, ele envolvia naturalmente um certo conflito entre as religiões, uma defesa da superioridade moral de algumas crenças em relação a outras, e também que esse proselitismo ele estava abarcado pela liberdade religiosa, e que, portanto, não havia prática do crime de racismo, né? Então, vejam que, primeiro que é uma grande ironia que o crime de racismo ele seja aplicado a todo mundo, aos judeus, quando se trata do discurso antissemita, no caso Elvanger, aos católicos, no caso do chute na santa, né? Mas as religiões de matrizes africanas, não. Em relação a elas, nunca existe prática de racismo, né? E segundo, essa diferença de tratamento, que mostra também um desconhecimento do conceito jurídico doutrinário de proselitismo, porque o proselitismo religioso é uma manifestação da liberdade de expressão religiosa que, no meu entendimento, no entendimento que eu professei no meu livro, é um desdobramento possível do direito à liberdade religiosa, então eu não condeno de forma absoluta todas as formas de proselitismo, mas isso não significa que o proselitismo não possa ser regulamentado e limitado por lei, ou seja, ter o seu exercício limitado, porque se a gente excluir completamente o proselitismo, a gente prejudica, por exemplo, né, as testemunhas de Jeová, que tem o proselitismo como algo que é extremamente importante dentro do seu universo de crenças, né? Tem casos na Corte Europeia de Direitos Humanos de pessoas de idade que foram presas várias vezes porque determinados países europeus criminalizam a prática do proselitismo, né? Então, nós também não queremos referendar esse tipo de intolerância. Por outro lado, o que eu defendo no meu livro é que o proselitismo ele não pode se traduzir numa prática de discurso de ódio, seja esse discurso de ódio direto, que é aquele que incita diretamente à violência, que já está tipificado no artigo 286 do Código Penal, seja o discurso de ódio indireto, que é aquele que promove, fomenta o ódio, a intolerância, a discriminação, como está tipificado no artigo 20 da Lei CAO, que tipifica o crime de racismo, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele aplica de forma antisonômica
esses conceitos de discurso religioso, discurso sobre crenças religiosas, o que é proselitismo, o que é discurso de ódio religioso, e ele tende a privilegiar as religiões majoritárias, e principalmente o cristianismo, né, em suas várias manifestações, por conta daquilo que o professor Sidney acabou de mencionar, né, muito bem, por conta da nossa história de colonização, de etnocentrismo, né, de colonialidade do ser, do saber, do poder, porque não se concebe outras formas de existir, não se reconhece as especificidades das várias matrizes africanas, afro-brasileiras, né, em toda a sua riqueza que se manifesta aqui no nosso território nacional, e isso é típico da arrogância da branquitude, né, um dos privilégios da branquitude é falar com autoridade sobre aquilo que se desconhece, né, então, não se reconhece o seu lugar social, o seu locus de enunciação, de entender que você não conhece aquela experiência, não conhece aquela cultura, aquela religiosidade, aquela cosmovisão, e que você precisa de especialistas para isso, né? Precisa conhecer esses especialistas, ouvir os religiosos, compreender, e especificamente em relação às religiões de matrizes africanas, que os dados do Disque 100, eles são irrefutáveis, né? Então, nós somos as maiores vítimas de intolerância religiosa, né? Eu sou um bandista, o professor Sidney é candomblessista, né? E a história de perseguição a essas religiões, especialmente ao candomblé, é uma vergonha, e ela precisa ser reconhecida. E um último ponto que eu queria salientar, né, que meu tempo já está se esgotando, é desculpa, já se esgotou? Esse é um último ponto, é o absurdo de não se considerar o precedente do caso Elvanger, quando se fala de racismo religioso. Porque se os judeus passaram por um holocausto, e por isso nós temos uma série de tipificações em relação ao discurso de ódio antissemita no artigo 20 da Lei 7716, no Brasil houve o maior holocausto da humanidade, que foi a escravidão e a colonização, e o genocídio da população negra, que continua até hoje, né? Então, nós também tivemos holocausto no Brasil, uma história de negação e privação de direitos, né, que se perpetua até hoje. Então, veja, não existe motivo nenhum, sob nenhuma perspectiva, para que o STF não reconheça que, quando se trata das religiões de matrizes africanas, tem que se aplicar o crime de racismo tipificado na Lei 7716, de 89, que é a Lei CAO. Né? Não que o direito penal vá resolver alguma coisa, porque o direito penal nunca resolve absolutamente nada, mas uma vez que ele existe, ele tem que ser aplicado de forma igualitária, né? E não é isso que se verifica, e o que constitui um privilégio indevido às religiões cristãs em relação às outras confissões religiosas. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Espero que, apesar do juridiquês, tenha ficado razoavelmente claro. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse congresso de advocacia baiana. Queria muito estar presencialmente e não virtualmente na Bahia. Quem sabe, né, numa outra oportunidade, visitar essa terra mágica cheia de axé que é a Bahia. Muito obrigada, viu? Obrigada, doutora Milene. Sua fala engrandece ainda mais esse painel e nos remete, né, que devemos ter o nosso local de fala preservado. Devemos, nós por nós mesmos, e não com outros autores, outros dizeres sobre o que nós somos, mas nós podemos nos representar. Nós podemos trazer e debater essa perspectiva.
Então, foi fantástico. Muito obrigada. Realmente está sendo muito difícil controlar o tempo nesse painel, mas vamos seguir adiante. Nossa última exposição de hoje, mas não menos importante, é a do Dr. Jerônimo Mesquita. Ele vai trazer o tema Abuso do Poder Religioso nas Eleições. O doutor Jerônimo Mesquita é advogado militante com destacada atuação junto a trabalhadores rurais e de povos tradicionais, especialista em direito eleitoral pela PUC de Minas e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB da Bahia. Bem-vindo, doutor Jerônimo. Boa tarde. Inicialmente, devo agradecer ao doutor Fabrício Castro Oliveira, presidente da OAB da Bahia, que promoveu, que organizou, e que, acima de tudo, permitiu que esse evento acontecesse na dimensão que ele está tendo, e com a sensibilidade de incluir temáticas que são importantes para a gente nos movimentos de direitos humanos, e que normalmente passam por fora de diferentes painéis que são mais gerais, até porque o público desse evento é basicamente jovens advogados, são milhares de inscritos, então é importante que essa informação chegue até eles. Agradecer a Fabrício, agradecer a Hermes Larião, tesoureiro da OAB, que foi quem me convidou, inclusive me colocou no outro painel, eu briguei porque eu queria estar nesse, eu queria discutir diálogo interreligioso, eu vi os quadros do painel, agradecer a Ana Patrícia, vice-presidente da OAB, que sempre nos apoia, a Maíra Vida, que foi quem concebeu essa ideia e nos reuniu aqui, em seu nome que estamos reunidos, e, assim, dizer o quanto eu estou deslumbrado, a palavra é essa, de compartilhar esse momento com gente como o professor Sidney, doutora Milene, a deputada Damares, assim, pessoas que eu acompanho há muitos anos que não me conhecem, mas que, assim, cuja trajetória eu admiro, enfim, e essa riqueza que nós vimos até aqui, e o quanto vai ser difícil agora, ser o último a falar para encerrar o painel, que teve tanta densidade, enfim, eu sou o único baiano palestrante, todo o pessoal, só quer dizer, o deputado baiano também, mas, assim, todo mundo está em São Paulo, radicado lá. A deputada Márcia também fez um trabalho fantástico na Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, mas deixa eu falar, porque eu tenho 12 minutos, passo 2 cumprimentando as pessoas, não fica nada para falar. O que acontece? O meu tema, ele basicamente é sobre essa relação que existe entre a religião e a política no Brasil desde a sua origem. Então, assim, é mais ou menos discutir liberdade religiosa do lado e o abuso do poder político, como é que essas igrejas elas influenciam no processo eleitoral brasileiro. É um tema muito rico, porque o TSE acabou de discutir semana passada isso, quando afastou o Edson Fachin, falar sobre isso daqui a pouco, a proposta do ministro Edson, e, ao mesmo tempo, porque essa dimensão que a religião tomou no Brasil, a própria eleição do presidente Bolsonaro, tem um elemento religioso que é fortíssimo. Assim, a utilização ostensiva da religião, e a religião que muitas vezes oprime as outras religiões. Enfim, é isso, o painel é sobre debate interreligioso. E acaba que completando um pouco dos que me antecederam. O que acontece? Essa simbiose, como eu quis dizer, entre religião e política do Brasil, ela remonta à chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Quando Cabral chegou no Brasil aqui, a esquadra dele, os navios, já traziam dos passageiros 8 frades franciscanos, um vigário e 8 capelães. Então, assim, a igreja ela desembarca junto com Cabral. Eles chegam juntos no Brasil. E aí, assim, logo no dia 26 de abril, acho que é 22, de 1500, o frei Dom Henrique Soares de Coimbra, ele celebra a primeira missa em solo brasileiro, que lá em Coroa Vermelha, hoje o município de Santa Cruz do Carvalho, no extremo sul da Bahia. Então, assim, a primeira missa já é um marco do catolicismo no Brasil, 4 dias após o descobrimento. A igreja chega junto. E aí, assim, essa mistura, ela é bem descrita por Sérgio Buarque de Holanda, no Raiz do Brasil, que ele fala que o monarca português, que éramos colônia, ele chegava a designar os bispos, ele chegava a coletar o dízimo. Então, assim, a estrutura da igreja, ela estava misturada com a estrutura do próprio Estado lusitano, do qual o Brasil era colônia. Então, a política e a igreja no Brasil são a mesma coisa desde o princípio. Desde que os povos indígenas foram dizimados pelos portugueses. E aí, assim, quando chega 1824, é a primeira Constituição brasileira, já a Constituição Imperial. Essa Constituição, ela diz expressamente que a religião do Império Brasileiro é a religião católica apostólica romana, que é o padroado, que é justamente a fusão da igreja e do Estado. Então, só se podia praticar no Brasil a religião católica. Todas as religiões eram proscritas, elas estavam fora do sistema legal. Isso hoje é difícil de conseguir entender. Assim, mas com a visão histórica que o professor Sidney me apresentou e apresenta por isso o próprio livro, você consegue entender como era você ser uma pessoa de qualquer outra orientação que não fosse necessariamente católica, só poderia ser sequer ateu. E aí você caminha, o que acontece? Nesse movimento do Império,
as estruturas da igreja eram estruturas do Estado também, como era na colônia. Então, assim, os padres, por exemplo, eles tinham certidão de nascimento, emitiam certidão de casamento, certidão de óbito. A paróquia, ela era um cartório. Vocês conseguem entender como é que funciona isso? Então, assim, você estava lá na paróquia e você tinha a descrição do próprio Estado. Os alistamentos eleitorais, hoje você se alista na justiça eleitoral, eram feitos também na responsabilidade da igreja. Os sacerdotes faziam apenas em 1881, com a Lei Saraiva, que as missas que antecediam o sistema eleitoral, elas foram dispensadas. Então, quando você ia votar, antes da eleição, tinha uma missa. Isso no Império, só isso vai mudar em 1881. Aí, com o decreto 119A de 1890, que passou-se a ter liberdade religiosa, que vai ser a separação da Igreja do Estado, que vai ser consagrada pela Constituição Republicana de 1891. Quando vem a República, que finalmente se diz, é possível ter mais de uma religião. A religião católica deixa de integrar a estrutura do Estado brasileiro. E aí, assim, isso, apesar de legalmente mudar em 1990, isso continua muito intricado, muito imbricado na dinâmica do Estado brasileiro. Então, você chega, por exemplo, em 64, a Marcha para Deus, pela Família, pela Liberdade, que é para levar João Goulart, a igreja estava lá. Você chega em 2010, que é uma coisa violenta, a Dilma Rousseff, para se eleger, na verdade, foi a primeira eleição dela, ela teve que fazer uma carta ao povo de Deus. Era assim de nada, a carta ao povo de Deus, no qual ela dizia textualmente que os temas sensíveis dos evangélicos, eles não seriam tratados por ela na presidência. Então, não podia discutir casamento gay, não podia discutir aborto, não podia discutir... o aborto no Brasil é um tema urgente. Né? Todos nós acabamos de ver a situação da garota de 10 anos, que foi violentada por 4 anos. Dos 6 aos 10, engravidou, teve que sair do Espírito Santo para ir ao Recife, e uma turba de loucos invadiu o hospital, tentou invadir o hospital para não deixar ela fazer o procedimento, que é legal, porque ela tinha sido estuprada e ela era uma criança. Então, assim, Dilma em 2010, Dilma, não estou falando de Bolsonaro, não estou falando de uma candidata do PT. Ela teve que assinar uma carta e divulgar, chamada Carta ao Povo de Deus, para dizer a determinadas igrejas neopentecostais e tal, que ela não mexeria nesses temas, mesmo vindo de um partido que, historicamente, defende essas bandeiras. Então, assim, eu quis fazer essa breve introdução histórica, porque o tempo é bastante curto, para dizer que essa coisa da mistura da religião política não chega com o Bolsonaro. Ela existe há muito tempo. Né? E ela vai perpassando diferente. Primeiro, a Igreja Católica, né? O Estado, como eu falei, era o padroado, era a mesma coisa, e agora as igrejas evangélicas. E aí você tem uma situação, que é o tema da minha exposição, sobre o uso do poder político, que ele trata do seguinte: como é que o culto, né, a prática religiosa, a fé, que é algo de foro íntimo, pode influenciar nas eleições? É evidente que as igrejas, né, os diferentes cultos, o babalorixá no terreiro de candomblé, o pastor, o rabino, né, eles são autoridades também políticas. Não há como não reconhecer a liderança política de um líder religioso. E eles são atores políticos, eles estão no jogo político. Então, assim, é evidente que em Salvador você tem vários pais, mães importantes, mãe Jaciara, mãe Estela, que faleceu recentemente, mãe Menina do Gantuá, enfim, que são personalidades, inclusive, pela luta pela liberdade religiosa. O Jorge Amado escreve isso em vários livros. O conto Havia Repressão a Candomblé. Acho que só no governo Roberto Santos, em 71, que o candomblé é liberado pela prática em Salvador. Uma cidade como Salvador, que é uma cidade essencialmente negra, uma cidade que recebeu muitos africanos escravizados. Então, assim, eu estou dizendo isso para dizer que o líder do terreiro é um líder religioso, e é um líder político. Mas, assim, o que eles têm que discutir é até que ponto essa liderança, principalmente de pastores evangélicos, ela não influencia e ela não determina o resultado de uma eleição. Teve uma eleição aqui na Bahia que é muito interessante, que disputavam pela Igreja Universal, podia dar qualquer outra igreja como exemplo, mas o Bispo Marinho, que acho que não é deputado, e a Tieron, que era o nome que ela utilizava, né? E eles tiveram praticamente a mesma votação. Era uma coisa assim, uns teve 118 mil, 117 mil, eles se dividiram certinho, porque eles tinham à disposição da estrutura da igreja os obreiros, que na prática trabalham, né, por candidato, sem remuneração. E assim, é óbvio que eu, né, ou qualquer outro candidato que não tem essa estrutura, eu vou ter uma dificuldade maior. E a legislação e a Constituição Federal são claras quando ela defende a normalidade, né, e a moralidade nas eleições, justamente para evitar o desequilíbrio. Os candidatos têm que ser candidatos em igualdade de condições. Então, assim, não pode ter privilégio, não pode ter um desequilíbrio que favoreça um ou outro. E essa influência das igrejas favorece, evidentemente. Porque você tem uma situação na qual alguns candidatos dispõem de uma estrutura cuja base é religiosa, não é uma base político-partidária, não é uma base eleitoral. As pessoas não estão reunidas para discutir a eleição, estão reunidas para discutir a sua fé, a sua prática religiosa, que é algo de foro íntimo. Então, assim, a utilização disso, né,
numa eleição, ela cria um sentido. O próprio prefeito do Rio de Janeiro é bispo de uma igreja, né? E sempre utilizou-se disso, né? Independente de qualquer questão relacionada à gestão dele. E, assim, ao mesmo tempo, existe uma discussão muito delicada aí, que é a questão da liberdade de expressão, liberdade de crença. A gente não pode controlar o que o pastor vai dizer. A gente não pode dizer o que o padre fala na missa. Né? Até que ponto o que o padre fala é crítica social, até que ponto é política. Até que ponto ele criticar Bolsonaro é um criticar o sistema. A reunião da Comissão de Direitos Humanos acabou de receber um padre, Padre Alfredo, que é maravilhoso. A gente discutindo a situação dos profissionais de saúde de Salvador, que estão sem receber a cesta básica. Então, o padre pode dizer o que ele pensa. O médium também pode. Né? Divaldo Franco, recentemente, que é o maior médium brasileiro do Kardecino, estava defendendo algumas coisas do Bolsonaro, foi um horror. Mas, assim, é direito dele. Mas o que o líder religioso não pode é utilizar essa estrutura da sua religião, que é estruturada e tem uma série de imunidades em relação a templo e tal, para poder definir, interferir no resultado de uma eleição. E aí o Edson Fachin, nosso ministro, né, do TSE e do Supremo, recentemente ele propôs que o TSE ele discutisse uma tese para poder coibir o abuso do poder religioso já nessas eleições. Eu acho que Edson, ele teve o ministro Edson, um erro estratégico. E assim, em cima da eleição municipal como estamos, né, um tema altamente sensível. Um governo como é Bolsonaro, ele propõe esse tema, ele perdeu de 6-1. Né? E é engraçado que o TSE diz assim, não, mas isso aí quem tem que decidir é o legislador, quem elabora as leis, os deputados e senadores, é que deve, estamos dizendo que tem 1 minuto aqui, né? Que às vezes deu 3 minutos para todo mundo, para mim 1 minuto só, isso é um ato homofóbico. Mas, só para terminar rapidamente, o que eu quero dizer, os tipos de abuso de poderes são político, econômico e meio de comunicação. A lei, ela não traz essa questão do poder religioso, que embora exista desde sempre, é um fenômeno mais recente. Então, o TSE diz, tinha que estar na lei. Só que, na verdade, o TSE faz o que quer, acabou de definir fundo eleitoral para candidaturas negras. A lei não fala sobre isso. Definiu verticalização lá atrás, definiu faixas para vereadores, alguns anos atrás também. O TSE, quando quer, legisla folgadamente. Né? Então, assim, isso não é difícil de acontecer. Eu acho que eu perdi um pouco aqui, minha bateria foi um pouco embora. Mas, enfim, aí tem vários exemplos que eu podia dar. A legislação proíbe propaganda em igrejas, a legislação proíbe doação de tempo, propaganda em templos, doação de igrejas. Existem várias situações, mas o fato é que a bancada da Bíblia tem avançado, existe mais parlamentares ligados à frente evangélica, eles atuam politicamente de uma forma coordenada, e o judiciário brasileiro ele precisa analisar, mesmo que seja em outro momento, a depender de cada caso, até que ponto isso não desequilibra, isso não é uma espécie de abuso econômico, isso não desequilibra as eleições, e a sociedade tem que estar vigilante, porque, assim, uma sociedade que avança na religião sobre os valores que são civis é uma sociedade fundamentalista. Aí eu não estou associando em nenhum momento, doutora Kézia, ao islamismo, a questão, eu estou usando o fundamentalismo no sentido da intolerância e da unidade de um pensamento único. Então, assim, agradeço a oportunidade, não tenho mais tempo, desculpem, falarei umas 3 horas aqui, e como eu disse, é uma honra profunda estar com os senhores aqui, espero que a gente possa voltar a conversar. Obrigado. Obrigada, doutor Jerônimo. Eu realmente acabei me perdendo no tempo, porque foram muitas informações e o conteúdo muito vasto. Todas as exposições foram assim, foi maravilhoso estar com vocês durante esse período. O nosso painel ele se encerra aqui. Eu agradeço a todos, todas e todes por acompanharem, estarem juntos conosco. E nós somos muitos, somos plurais e estamos na luta, né? Como disse Conceição Evaristo, nós botamos o nosso bloco na rua e estamos na luta e lutando por espaço e pelos nossos direitos aqui. Então, é isso. Muito obrigada a todos, obrigada pela participação e continuem conosco, teremos o próximo painel que irá se iniciar daqui a pouco. Obrigada, tchau, tchau.